Acabou a crise? O que está acontecendo com o Brasil? Que o fluxo de gringo começou a despertar interesse e eles estão de volta em 2025, fazendo com que a Bolsa Brasileira e a renda fixa tenha sido extremamente atrativo para essas alocações, como a gente vem falando principalmente aos nossos membros diariamente no nosso bate-papo no WhatsApp. Ou seja, há um fluxo extremamente importante entrando e ao separar o emocional do racional, temos que surfar essa onda. Vamos esperar novamente uma próxima crise para que a gente diga que na outra sim, tomaremos coragem e aproveitaremos a oportunidade? Pense, todas as crises têm um comportamento parecido. A história não se repete, mas ela rima e faz sentido olharmos mais a fundo o que está passando debaixo dos nossos olhos. Vamos entender mais a fundo. Mas antes, eu vou pedir 1 minuto da sua atenção. Para quem me acompanha sabe que nesse canal nós apoiamos e enaltecemos as empresas que partilham dos mesmos valores que nós. Empresas que têm coragem de se posicionar e dar as caras para o mercado. Vamos falar então rapidamente do Rio de Janeiro? Você sabe o que tem acontecido na cidade maravilhosa? O Rio de Janeiro sangra e é muito louco pensar que uma cidade com tanta beleza, cultura e vida tenha se tornado refém do medo, da violência e do crime organizado. Mas o que eu quero contar para vocês é que a Brasil Paralelo decidiu juntar tudo isso num documentário forte, direto e que escancara a realidade e a criminalidade no Rio de Janeiro. Nesse documentário, especialistas, moradores e autoridades revelam uma realidade que poucos ousam mostrar. E o documentário é Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas. Estreia no dia 15 de abril, às 8 horas da noite. Exclusivo na Brasil Paralelo, totalmente de graça. Para assistir, é só se cadastrar no link da descrição e o QR Code está aqui na tela também. Gente, esse doc não é sobre o Rio de Janeiro. Ele é um baita alerta para o Brasil inteiro. Como uma cidade chega nesse ponto? Quem está no controle de verdade? E o mais importante, até onde isso pode se espalhar? Moradores, especialistas, autoridades, todo mundo que vive isso na pele está lá, contando que pouca gente tem coragem de mostrar. Então se cadastra e não perca essa oportunidade. Dia 15 de abril, às 8 horas. É de graça, mas a verdade que você vai ver pode custar caro para o Brasil. Ao olharmos em 2025, no levantamento feito pela Findox, do meu amigo Guilherme, que eu altamente recomendo que vocês sigam no Instagram, dentre 44 bolsas no mundo, o Brasil está em 10º, sendo que em 2024 foi a pior bolsa do mundo. A Polônia lidera com mais de 37% de valorização, a Grécia 26%. Atenção à Grécia, que também falamos lá no nosso bate-papo no WhatsApp, que eles vêm cuidando de suas contas públicas, o montante de investimento na Grécia cresceu significativamente, eles voltaram a apresentar superávit, ou seja, gastar menos do que arrecada, e o nível de endividamento frente ao PIB, que ainda é muito alto, voltou a cair. Vamos lembrar que a Grécia quebrou no começo da década passada e teve que ser socorrida. Qual o resultado? Cuidar das contas públicas. Guarde isso. Pois bem, a Espanha com mais de 24% de valorização, a Áustria quase 24%, Chile, Colômbia, Itália, China com 19%, Alemanha com 18% e Brasil subindo mais de 17,5% em dólares no ano de 2025. Vale a pena olharmos o gráfico da Bolsa Brasileira em dólares, que é o chamado EWZ. Ao olharmos aqui, no período de 2025, a gente vê que o índice subiu mais de 14%, ou mais especificamente mais de 17%, como eu falei, tem que atualizar esses últimos dias, e o dólar caiu mais de 6%. Ou seja, o que vem trazendo esse otimismo quando a situação econômica e fiscal brasileira continua se deteriorando? Hoje que estou gravando, sexta-feira, as bolsas americanas caíram forte, entre 2% e 3%. As ações, principalmente a das Big Techs, também. Apple caindo quase 3%, Tesla quase 4%, Microsoft 3,5%, Amazon quase 5% de queda e Meta também, mais de 4,5%. Em 2025, o que nós vemos foi um fluxo importante de capital de gringo entrando no Brasil. Dinheiro de curto prazo, não é para ficar 20 anos, gerar emprego, mas é capital importante que muda o fluxo e sim, faz os ativos se valorizarem. Que é disso que nós estamos falando aqui. Até fevereiro, segundo o levantamento da Quanto, tinha entrado 8,7 bilhões. No mês de março, nós ainda não fechamos. Não há data até hoje de 28 de março.
Mas dados compilados mais da primeira quinzena de março mostra que no ano de 2025 já entrou por volta de 12 bilhões de reais dos gringos aqui no Brasil. Vamos lembrar que em 2024 essa saída foi de 24,2 bilhões de reais que o gringo tirou da Bolsa Brasileira. E esse dinheiro foi extremamente importante para uma maior oferta dos gringos vendendo os ativos brasileiros. O Brasil, com o risco fiscal e todo o populismo absurdo que esse governo vem implantando, teve em 2024 a pior bolsa do mundo, como falamos. E esse capital parece que começou a olhar novamente para o Brasil e, repito, só em 2025 já voltou metade do que saiu em 2024. Não significa que esse fluxo vai continuar dessa forma, mas significa que ele é importante para olharmos a valorização ou não dos ativos brasileiros. Essa saída em 2024 de mais de 24 bilhões foi a pior saída desde 2016. Ao olharmos nesse gráfico aqui, fica interessante ao vermos o grande incremento em 2022, mas mais interessante que chama atenção é 2016 e 2017, que entrou 40 bilhões de reais, mesmo em meio à pós-crise da Dilma. Ou seja, repito, nesses momentos, quando há uma sinalização de eventual mudança, que os ativos estão extremamente baratos, que os grandes capitais de risco acabam atraindo e olhando para esses locais, o que leva um fluxo e necessariamente uma valorização dos mesmos. Claro que o risco brasileiro das contas públicas continua crescendo e muito, mas isso também devemos olhar pelo lado da oportunidade, porque falaremos já a seguir sobre isso. A dívida pública federal subiu mais de 3,3% no mês de fevereiro em relação a janeiro de 2025. Atingiu 7,5 trilhões de reais, segundo dados que saiu hoje, sexta-feira, dia 28. Mas é importante entendermos que desse total de 7,5 trilhões, 10% está na mão dos gringos. Estamos falando de dívida pública mobiliária interna, não externa. Os gringos têm 10% dessa dívida, mais ou menos. 700 bilhões, por volta disso, está na mão dos gringos, mostrando que sim, há um apetite pela dívida brasileira. Há um apetite pelos gringos financiarem o governo brasileiro, dadas as altíssimas taxas de juros que ele é obrigado a pagar para atrair esse capital, para honrar os seus compromissos e os seus gastos crescentes de curto prazo. Só que isso, obviamente, pressiona mais a dívida, o governo precisa pagar maiores taxas de juros, que pressiona todo o estoque da dívida. Portanto, esse chega o ponto que nós falamos. O governo vai precisar, sim ou sim, cortar drasticamente os gastos. Esse governo não vai cortar. E justamente isso abre uma janela de oportunidade para uma eventual mudança em 2026. E aí sim, com ativos baratos, o fluxo de capital começa a entrar antes para, claro, comprar antes da alta. Quando o sol já saiu, está todo mundo acreditando que o Brasil virou Suíça, os ativos já estão caros de novo. Compre ao som dos canhões. Lembre-se sempre disso. Mas claro, exige compreensão do risco, compreensão da volatilidade e, a grosso modo, estômago para aguentar isso, porque tudo que caiu muito pode cair mais. Mas chegou a hora de olhar tecnicamente e de maneira mais fria. Até justamente para isso, deixa o link aqui embaixo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e vai ser um prazer eu lhe responder e falarmos sobre isso. Pois bem, o governo brasileiro fez inclusive uma emissão de títulos de dívida lá fora, remunerando em dólares. E de 2 bilhões e meio de dólares que ele queria captar, ele teve uma demanda por 6,5 bilhões, quase 3 vezes maior. O que ele queria captar, ele teve de demanda, mostrando um grande apetite por parte dos gringos em aceitar emprestar dinheiro para o Brasil, recebendo como taxa de juros média o que saiu ao mercado, que foi 6,75% ao ano em dólar. Esse 6,75 significa que o governo conseguiu diminuir o spread entre o título público americano de 10 anos, considerado um proxy, um comparativo para o restante do mundo, e os títulos públicos brasileiros com vencimento de 10 anos. Quanto menor a diferença entre as taxas de juros que os títulos públicos americanos com vencimento de 10 anos remuneram os investidores e os títulos públicos brasileiros com vencimento de 10 anos remuneram seus investidores,
Quanto menor essa diferença, significa que o risco brasileiro diminuiu. Os investidores estão dispostos a emprestar, financiar o governo brasileiro a uma taxa de juros um pouco menor. Claro, ainda muito maior do que o dos Estados Unidos, como de fato seguirá sendo. Ao olharmos essa rentabilidade dos títulos públicos americanos versus do brasileiro, num gráfico de um ano, dos últimos 12 meses, a gente vê que a linha verde, que é a rentabilidade que os títulos públicos brasileiros remuneram os investidores, aumentou em relação à linha azul, que é o que paga o governo americano. Mas olharmos esse mesmo gráfico num período de 10 anos, a gente vê uma diminuição. Portanto, essa diminuição ocorreu nesses últimos dias ou em 2025, porque as taxas de juros no Brasil futuras estavam tão altas, o governo remunerando taxas de juros altíssimas, ainda estão, que faz sentido para esses investidores, a essa taxa, emprestar dinheiro para o Brasil ou olhar a Bolsa Brasileira, como nós vimos, que já subiu mais de 17% ao ano em dólar apenas em 2025. O momento de buscar as oportunidades é quando a crise está aí, os ativos estão desvalorizados e há qualquer mínima sinalização de uma mudança mais concreta. E a que me refiro a essas mudanças mais concretas? A gente vem acompanhando a drástica queda na popularidade do presidente Lula. Pesquisas mostram um índice de rejeição mais alto nos últimos 800 dias, índices de aprovações mais baixo nos últimos 800 dias. Ao olharmos, por exemplo, o IPESP, para 57% Lula não seria um bom presidente se reeleito. Ao olharmos os dados da Nova Futura, que saiu também essa semana, a aprovação do Lula caiu para próxima a 26,5%. Não há presidente na história que é reeleito com esse índice de aprovação. Portanto, as pessoas, nessa mesma pesquisa da Nova Futura, mostrou a ampla preocupação com a inflação. E as políticas populistas do Lula aceleram ainda mais a inflação. Ele só tem um caminho: cortar gastos para conter a inflação. Como ele não vai fazer isso, que ele nunca fez na vida dele, não acredita, portanto acho altamente improvável, claramente nós teremos um processo de aceleração ou manutenção dessa inflação. Ora, Bruno, o dólar saiu de 6,30 para 5,80, uma ampla valorização. Sim, ao olharmos numa janela maior, 5,80 é uma extrema desvalorização do real, uma extrema deterioração do poder de compra do real. Portanto, já há uma inflação contratada que todos nós sentimos às ruas. E as pesquisas mostram justamente isso. E acho muito difícil esse governo aceitar alterar a sua forma de pensar. Pelo contrário, nessa semana ele anunciou mais e mais populismos, mais injeção de dinheiro, uma maior oferta de dinheiro com maior endividamento, há uma demanda menor por esse dinheiro. Com isso, a desvalorização da moeda segue crescendo e uma moeda com menos valor, alta de preços, inflação, que afeta a popularidade. Lembre-se, os sinais estão aí, tanto em renda fixa como em renda variável. Ativos brasileiros com menor endividamento, mas com fluxo de caixa positivo, tendem a se beneficiar desse fluxo de entrada. Muitos já se valorizaram, mas eu acredito que com essa eventual mudança e provável mudança para 2026, há um amplo espaço de valorização para o Brasil. Ao passo que as rendas fixas, a mesma coisa. Títulos públicos remunerando acima de IPCA mais 7%. Quando essa taxa de juros futura cai, o valor presente dos títulos sobe. E são nesses momentos que nós temos que aproveitar e entender a volatilidade, separar o emocional do racional e compreendermos se faz sentido essa alocação. Não é uma recomendação de compra, mas sim uma análise. Abra o olho. Não espere a próxima crise para você dizer que aí sim, na próxima, terá coragem para fazer o que você deveria ter feito na anterior, antes dessa, e também, por que não dizer, agora. Preste atenção e justamente por isso eu deixo esse link, como eu falei, aqui no descritivo, brunomusa.com.br/investimento no singular, e vai ser um prazer falarmos mais a fundo a respeito. Pense nisso, está passando debaixo de nossos olhos. Não é a primeira vez e, como eu falei, a história não se repete, mas ela rima. Seguimos.